Gente, eu sei como é isso aqui. Abertura dentro da região, continuidade sobre o movimento anterior, ou seja, sem rompimento ainda, né? A gente vai ter aqui nossas duas extremidades, que são essas. Aqui é um fundo de corpo, né? Corpo, movimento. Então, aqui é a zona de pavios, e aqui, nessa região, as zonas de resistência. Como o gap ou a abertura hoje não fez rompimento desses dois lugares, a gente vai trabalhar dentro dos micros, suporte e resistência também nessa região. A referência não está declarada que já fez rompimento. Simplesmente que a gente teve a grande, não é tão grande, mas a falha de topo, a consolidação, e aqui no 30 ele vai ter que nos dar uma ignição para sair dessa região, confirmando se a movimentação vai ser contínua, né? Contínua aqui de baixa. Por isso estamos aqui dentro da consolidação. Confirmar é quando romper. Dar scalping? Dá. Tem movimentação de scalping? Tem. Mas confirmado vai ser quando romper, tá, gente? Tem uma diferença do macro para isso, tá? Como eu falo, tem oportunidade. Só não tem ainda rompimentos, né? Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. O dólar também é a mesma coisa, 30 minutos aqui um candle Ariel, ele já está testando o primeiro, né? O primeiro intenção, no caso, que foi, né, jogando o preço para baixo, então já vem testando aí 50% do pavio. Essa região aqui, ó, é a região do suporte que trouxe lá do topo, né? Jogou, fez a retração. Então, a gente está ainda também em cima de um suporte, tentando finalizar essa falha de topo aqui. Agora, sem pressa, a gente vai pegando aí uns primeiros scalping do dia. Muito amplo aqui, né? Bom dia, Américo, Davi, bom dia. Seja bem-vindo aí mais um chat. Bom dia. Aí, principalmente para o iniciante, tem que estar atento aqui, ó, sobre a pontuação entre o fundo e esse topo, tem que estar aqui observando quantos pontos tem aqui dentro dessa região, e se não, aguarde mais movimentações, né? Ô, Cris, Oi? quem não conhece código de barra é só olhar os 60 minutos, né? É, até que essa região aqui, o pullback, eles ficaram mais amplos, mas esse aqui, né, tá terrível. Bem lateral, né?
E quando você expande, ó, você consegue perceber aqui que quando ele caiu para dentro desse level, nesse nível de preço, ó, ele está nas extremidades, né? Está aqui abaixo, nas extremidades, ó, trabalhou as duas extremidades, aqui deixou um paviozão batendo aqui e entrando, né? Então, por não ter, depois de entrar aí nessa região, por ele não ter rompido, conseguiu tipo, voltar para dentro da região, mas não conseguiu fazer movimentações devolvendo, né? Então, a gente não tem nada, não estamos amparados com nada, sim, só apenas uma tendência maior, desproporcional para o momento agora, né? Por que que é desproporcional para o momento agora? Porque dentro da região que a gente está no momento, não tá, por ele não estar definido e ter apenas a tendência, né? A gente está desproporcional porque vai acontecer o quê? Vai querer pegar uma longa pernada, sendo que o preço está travado. Então, a oportunidade ainda não surgiu em pernadas mais amplas. De qual tendência que eu estou comentando? Dessa primária aqui, ó, essa falha de topo trouxe para os 50, aí estamos aí desde ontem travado nesse topo, ó, nessa falha, né? Essa aqui é uma falha ampla, essa aqui é mais ainda, mais ampliada, mais longa, né? Para poder fazer uma decisão se essa falha de topo aqui traz cá para onde tudo começou, cá para baixo, né? Cá para este ponto. Correto? Aí, por isso que aí a gente está indefinido, porque também, logo em seguida, desse movimento aqui, essa falha de topo trouxe na retração, e nessa quebra aqui, ó, que a gente quer a possibilidade de uma ignição para fazer esta movimentação altista, ou seja, manter os 50% para cima, né? Manter ele impulsionar para trazer este movimento de alta. Então, vai ter que estar aí o semanal, vai ter que estar aí o diário, e mais um período dentro dessa região micro que a gente que não está rompida, não está confirmada, para definir estas possibilidades. Então, gente, no momento atual, se tiver oportunidade de scalping, conseguir fazer aí suas metas no scalping, vai ser o momento. E não tem, né? Principalmente para os apressadinhos, né? Aquilo ali que eu mostrei pode vagar entre 2 dias, então, desnecessário ficar tão apegado para aquele detalhe lá e deixar os principais pontos e dar resultados. Estamos dentro dessa zona, não fazendo rompimento, aí é suporte e resistência. A primeira do 30 minutos é a nossa grande falha de topo aqui, que foi o engolfo de ontem. A consolidação dentro dessa região, formando aqui um movimento abaixo do engolfo para fazer a continuidade, mas eu preciso que ele feche confirmando. Se aparecer oportunidade nos micros, vendedora, você vende para buscar este ponto, mas o fechamento só vai dar depois de meia hora, né? Se é que vocês estão agora entendendo, quero dizer. Dá movimentações e fechamento do 30 depois de meia hora aí de movimentações, de preferência que não voltando para tirar do stop gain, né? Para concluir e fechar, correto? Bom dia, tubarões. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não, hoje logo o índice já, os 3 candles pós aí no 3 minutos já nos proporcionou uma movimentação boa. No dólar ainda está, hoje é o dólar que está batendo a cabeça ali sem sair do ponto, né? O que é isso aqui, ó? É um fundo, ó, é um fundo
simplesmente do movimento anterior, né? Abrindo abaixo, voltou para testar, né? Voltou para testar. Este candle aqui, no 1 minuto, ele dá o respaldo, que primeiro veio fazer o rompimento do pin bar. Então, ele aqui já fez o rompimento, confirmando, e vai o fechamento, provavelmente já agora, a partir de agora, ele já vai, né? Espero eu que fique abaixo, já está finalizando praticamente abaixo, então já fez a movimentação. Vamos lá para o 1 agora. Como foi que ele procedeu aqui a venda, né? Ó, no 1 também, sobre ele, o movimento da abertura, rompeu o fundo, voltou para testar, o movimento altista que teve dentro, trouxe para o back a região do candle que ele deveria estar com os fechamentos de candle acima, era acima do topo que ele fez, para buscar o topo lá de cima, né? Então, neste caso, ele já trouxe falha, né? Ele já trouxe falhando a movimentação de continuidade, que seria um fundo ascendente, ou seja, um fundo acima, né, acima do outro. Então, ele aqui era para ter uma ignição entrando para o movimento em si. Aí você traz a região junto, não pode esquecer da região que ele está, e a informação do micro subindo para o macro, para o movimento maior, tá? E praticamente aí já é a meta do dia, né? A vontade que dá é de gritar no seu grupo, mas eu vou respeitar. Quem é que falou? Saulo que falou. A vontade que dá é de gritar, Cris. E a Cris, eu cheguei atrasada, né? Que o povo já está querendo gritar aí. Não, bom não, dia, Rita, a gente nunca está atrasado para nada, cada um no seu tempo, no seu processo. Deixa o homem gritar. Né, Rita? Bom dia, Rita. Bom dia, Oséias. Beleza? Pessoal, o movimento 3 minutos gerou alguma dúvida ou a intenção? Teve a intenção? Fala aí para mim. Gosto de ver interagir com vocês. Fala aí. Cris, eu estava lá, tal, quase que eu cliquei. Cris, eu estava vendo outra coisa. Meu coração está disparado. Ou alguém falou assim, eu vi outra coisa, pode falar, tá? Aproveita. Cris, não tem como interagir, meu coração está disparado, Cris. Não tem como interagir, Cris, meu coração está disparado. Cris, primeiro eu amo o Uriel, depois eu amo você, tá? Fica com ciúme, não. Não. Meta batida. Tá certo. Olha, rapaz, tem 15 minutos que o Ariel postou no grupo dele o que ia acontecer com o mercado. O homem acerta tudo. Deus me livre e guarde. Você tá louco? Você tá doido da cabeça. Esse homem não existe, não. É extraterrestre. Ei, Saulo, estou aqui pegando sua energia, viu? Estou louca para ficar nessa situação aí que você está, da vida, coração disparado. É só estudar. Aí estuda que você está com os melhores. É Cris, Maza e Ariel. É os 3 melhores hoje. Não adianta. A Cris é mais calma. A Cris leva o mercado mais afino. A próxima mentoria que eu vou fazer vai ser com a Cris. A Cris lê o mercado fininho, fino, nos detalhes. O Ariel jamais no macrão. Não. Olha, gente, puxa a orelha dele, puxa a orelha do Saulo. Olha aí, Cris. Como me desbancar o macro desse jeito? Fala aí, Vinícius, alguém me defende aí. Não pode me desbancar o macro, pelo amor de Deus.
Não, a mãe é a mãe do macro. Mãe acho do que macro, ela velho. que- Quando eu É. trago refino, aí vocês me tiram lá do meu pódio. Pode não. Eu já E é a vejo até de fonte, uma hein? maneira diferente. Eu vejo até de uma maneira diferente, porque o Ariel, sim, ele refina alguns detalhes. É. A Cris trabalha mais regiões. Eu acho que eu Ela fiz, tem um acho que olhar eu fiz, mais amplo. eu É. fiz foi trocar, porque eu estou acompanhando os dois, só os dois agora, só os dois. Aham. Semana que vem agora começa a mentoria com o Ariel, então aí eu só fico vendo os dois, então eu acho que fiz foi confundir, é verdade. Você tem que voltar Derrei lá do no meu. macro. Ó, você tem que voltar lá para os meus vídeos mais antigos e ver que o macro está lá batendo na cara de todo mundo. Pá, pá. Mas é mesmo, né, Cris? Não adianta, o macro manda no mercado. É. O macro é que manda. Graças a Deus, mais um dia vitorioso. Mais um. Amém, né? Deu Olha, oportunidade para nós logo cedo, né? ó, aqui nesse pontinho aqui, ó, que fez esse outro nível de suporte, aí ele está fazendo a retração. Essa retração, vamos ver aqui, nosso 3, ó, tem um fundinho aqui, ó, a Paviolândia, né? Que eu chamo assim, a Paviolândia. Então, aí tá bem. Vamos ver aqui, porque se ele vai ficar travado nos pavios, eu tenho que puxar uma linha, né? Tirar dali, puxar para cá. A gente vai encontrar. Isso. Tem gatilho ali atrás no 30. A zoninha de pavios. E nesta ocasião, aqui a gente tem também. Gente, por mais que deu a venda boa, deu a oportunidade. O que eu falei? Ó, tem scalping hoje, porque dentro dessa região, os scalping de 300 pontos é bom, não é? 250, 300, são bons. Por quê? Quando ele apareceu movimentações no micro para jogar para baixo, logo em seguida vamos ter essa parada aqui, né? E dentro desse mesmo ponto aí de que pode parar e trazer a retração, tem outra pontuação, porque ele não é definição de rompimento ainda, devolvendo tudo e vindo buscar alvos abaixo. Essa trava aqui traz pullback, se o pullback é oportunidade também compradora por estar em um suporte, a gente não tem, não há necessidade de desvincular. Não, aqui é tendência forte, ainda não é, porque a gente saiu deste ponto, mas estamos em um suporte novamente. Então, a tendência principal não aconteceu. Ainda falta 10 minutos ainda, né, no caso. Eu sempre vou levando vocês para não esquecer que uma pernada do tempo maior, ele também tem que definir, mas não esquecendo que são meia hora de cada candle. Então, ó, de cada candle do 30, então vai ser movimentos dentro das nossas regiões por mais meia hora, correto? Lá vem ele, olha. Eu ia falar depois sair na euforia do Saulo. Teve um engolfo aqui, ó, no dólar. Claro que a minoria aí que se importa com ele, mas teve um engolfo aqui no dólar. Fez rompimento, o pullbackão foi até bonito, fechamento abaixo, ó, fechamento abaixo, e agora ele está estourando o movimento tudo. Então, ele fez um topo, uma falha e vem para romper fundo. Esse aqui está bom demais e bem definido. Ficou bonito, hein, Cris? Nossa. Dá um take. Olha o 3 aí. Entregou ouro, hein? Agora me fala de que você está falando? Dólar ou do índice? Índice. Pelo 7 aí, ó. Sim. Take para baixo, take para cima. Alguém aí mais precisa de mim? Deixa eu ir embora. Esse aqui ficou mais definido, que logo no primeiro candle, gente, o candle 6 já fez o rompimento, tá? Mas eu não consigo ver só assim. Bora lá para o 1. Eu quero aqui, gosta de mostrar geral. Aqui, 1 minuto. Fez uma sequência de baixa, entrou,
o candle ou os candles de fechamento abaixo para nos dar a continuidade não fez o rompimento. Não fez o rompimento do próprio movimento que ele abriu o comprador. Não fez candle de força para baixo. Então, ó, joga para cima. E a zona, não esquece, por isso que eu falo de região. E a região, o que que temos ali? A gente tem uma primeira trava, ia gerar um pullback. Se esse pullback traz oportunidade compradora boa, como foi agora, retornou tudo. Ótimo. E ainda estamos dentro da região. Bora ver agora se ele vai. Ó, ele veio testar esse fundo. Faltam 8 minutos ainda para fechar. Ele rompeu a briga, os Paviolândia, testou uma região que teve aqui, ó, movimento de impulsão para cima e fechar. Tem que fechar, né? Lá tem que fechar. O 30 tem que fechar para dizer quem é aquele candle. Belíssimo para lá. Então, nossa região de abertura, que tem fundo, que está fazendo pullback, e não esquece, temos resistência aqui. Falhou o fundo, mas ainda estamos dentro da outra região lá do 30. Então, não esquece que a gente tem alvos primários aí, tá? Por isso que eu falei, ó, no momento atual a gente vai ter scalping. Não é só... Foi aqui, não tá? Agora, puxa para cá. Fundinho. Ah, não. O que foi? O pessoal entrou aí, foi? Tá lá, deixa quieto, deixaram eu sozinho aqui, estão pensando. Aí tem um alvo aí, né, Cris? Agora eu vou esperar decidir nessa região aí, né? É. Novamente. Ó, deixa eu puxar para cá, dá justamente aqui nesse fundinho do 3. É assim. Movimentação de abertura, um rompimento de fundo, uma falha no movimento dele, no 3, jogou para o topo, fez pullback, né? Estamos próximo do alvo, do topo e da abertura, então a movimentação devolvendo aqui, ele vai, como fala assim, ele vai descaracterizar no momento para a gente. Os pullbacks de preferência que fique aqui. Por ter a resistência próxima, a gente pode, né, ainda formar 2, 3 candles aí, para depois tentar impulsionar, que é o tempo que fecha um 30 ali. Falta 5 minutos, por isso que vai rolar aí uma possibilidade de 2, 3 candles ainda dentro dessa região, tá? Aqui, ó, dentro dessa região. Pois é, Saulo. Aí eu falei muito para ele, sai da ponta do preço com o pessoal, ponta de preço que eu falo só sobre o candle anterior, puxa eles para expandir a visão. Tira eles da zoninha micro, porque a maioria ficam atrás de oportunidade só de 100 pontos, não vou mentir, porque principalmente os iniciantes, eu já passei por esta fase, quando era iniciante, já uma vez eu lembro até que foi comentado, um rapaz comentou comigo, antes de a gente tornar, né, a ter esse campo de visão tão abrangente, que a gente não sabia de nada mesmo. Eu lembro assim, rapaz, se eu pegasse pelo menos 100 pontos, era bom demais, o rapaz falou, né? Aí eu ficava assim,
100 pontos é interessante. Mas por que 100 pontos era interessante demais para a gente? Depende do curso de onde você veio. Se você veio de um curso que 20 pontos, que aquelas scalpzinhas 20 pontos deixava rico, me diz aí, quando você vai expandindo de 100 para 200, 250 pontos, não é a quinta maravilha do mundo? Então, a gente sai dessa limitação, né? A gente vem ou quer sair dessa limitação, e no momento atual, quando a gente conhece o gráfico, passa a conhecer o gráfico, e acha que 100 pontos já é um exagero de pegar, já, por estar dentro do ciclo das pessoas que falam de 20 pontos, vai achar que 100 pontos é um exagero pegar. Então, a gente saiu disso, curso, né? Justamente. Dependendo do curso, 100 pontos é parcial gorda. Aí a gente sai dessa mesquinhez de movimento gráfico e vai expandindo, até perceber que o bom mesmo são aquelas melhores oportunidades que vai te trazer 500 pontos, ou dividir 250 para cima, 250 para baixo, e já isso aí já... E com o passar do tempo, isso aí, mais um período já vai tornando assim que é pouca coisa para mim. Então, a gente vai evoluindo, vai aceitando que tal movimento é mais vantajoso do que você bater cabeça sobre o candle anterior, ficar ali, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Aqui poderia ser a oportunidade de quem consegue pegar apenas 20 pontos, 30 pontos, 50 pontos. Quando eu falei assim, aqui nessa região ainda vai ter pullback dentro desse movimento, por estar próximo da região, ainda vai acontecer mais uns pullback por causa do fechamento do de 30, né? Está próximo de fechar, então ele vai tomar decisões daqui a pouco. Então, aí, para quem antigamente ficava doido para pegar uns scalpenzinhos, nossa, já pegou a oportunidade, já foi, mas é isso que querem? Não, não é isso mais, não é isso. Nós não estamos aqui para te passar mesquinhez. A gente não está aqui para ficar, sai isso aqui e tal, já é suficiente para você. Eu não vou chegar aqui e falar que só uma metade de um candle é suficiente para você. Eu vou dizer assim, gente, sai disso, vamos expandir, vamos puxar esses movimentos sempre aí para lhe dar oportunidade de 300 pontos, 250 pontos, espera a estrutura, deixa ela acontecer, deixa ela finalizar ali, que você vai chegar, bater e aguardar tranquilamente, paciente, para uma movimentações mais amplas, certo? Então, aí tem esses dois parâmetros. No momento ali, eu falei, gente, estamos nessa região aqui, a gente vai ter scalping, mas esses scalping dando 300 para baixo de movimento e 200 ou 250 para cima, acabou o dia, não acabou? Fez os mesmos 500. Não vai ser aquela pernada longa, descendo 500 pontos, depois um pullback, e aí você decide se saiu ou não. Você fez para baixo, conseguiu oportunidade, fez para cima, acabou. Né? Então, e mesmo assim ainda é referente a 200 e poucos pontos, não é referente a só o candle anterior, que é 50, ou sei lá quanto ponto tem só nesse candle aqui. Daqui para cá, deixa eu ver. Nossa, tem volume, 150 pontos. Ai, ai. Tá gordo, hein? Tá gordinho, né? Vamos lá para a última tentativa aí, de fazer topo novo. Por que última? No caso do micro, a gente já está tendo uma sequência, né? Então, a gente tem essa região para as últimas tentativas. Para as últimas tentativas de uma continuidade, tá? $30 minutos. Voltou para dentro da região, aqui é aquele fundo daquela hora. Ixi, né? Tá meio... E por esse candle ali está apenas nessa região e não fechou um corpo bonitinho lá, fazendo rompimento, a gente vai ter que definir com o próximo candle, né? Com o próximo candle para ver para onde ele vai explodir alguma coisa interessante para a gente. Deixa o micro finalizar, os micros finalizarem aí uma oportunidade, porque eu não vou garantir que aquilo ali é um dos melhores gatilho para você fazer entrada, tá?
Tá com cara de que os caras sempre falam, pega bocó, né, Cris? Tá. Eu saí nesse alvo aí, vou aguardar também. Não gostei dele, não. Vamos esperar mais um pouco. Olha, o ajuste do dólar aqui foi legal. Ele fez um rompimento, trouxe uma falha de alinhamento, na região de alinhamento, ó, o back em cima. Foi buscar o fundo rompido, já deu outra oportunidade boa. Tinha iniciado, foi igual o mini índice, né? Fez e simplesmente subiu. Aqui para o 9 minutos, por lá ainda não está definido, 9 minutos é uma falha de fundo, praticamente aqui você consegue perceber o engolfo, a falha de fundo nestas regiões, ó. Porque na hora, ó, por que o movimento alinha? Porque quando veio assim, ó, a Paviolândia teve candle fechado, forte, e depois o outro. Então, já eliminou ali aquela bagunça dos pavios. Então, você já corre e busca a direção. Eu peguei e trouxe para cá para o 3, que é onde foi a abertura, e a região que eles trouxe a falha. Tipo que fez um movimento, a falha está aqui em cima, e para definir, ainda trabalhando a possibilidade de romper o topo, para definir ficar aí acima, simplesmente. Ficar acima aqui, ele confirma, trabalha para o back, confirma para ficar neste nível de preço, para que o engolfo, tanto no 9 minutos, conclua o seu movimento, vai dando os nossos alvos, ó, vai dando os nossos alvos, conclua seu movimento e um fechamento para definir aí novamente a outra estrutura, tá? É porque eu não vou falar como é o formato do candle seguinte, porque eu não sei, né, gente? Se eu soubesse, tipo, já não era mais nem arena, não, era vidente trade. Eu só preciso de uma sequência, sequenciando. Ele fez. Sim. Ó, o suporte que eu estava falando é aqui. Eu não estava importando com o topo dele, e sim com o suporte, porque eu estou em cima de uma região. Fez uma sequência, né? A outra fez o distanciamento do suporte novamente. Continua sendo suporte aqui, mas para fazer o quê? Para poder a zona ser trabalhada, essa região ser trabalhada, trabalha o preço. Tanto aqui, vê o candle vermelho, ele vai dar alvo. Quando ele der candle vermelho que vai dar alvo, ele vai querer vir trazer para cá esse alvo. Então, eu ainda continuo aí um ponto de suporte que não pode ser quebrado, porque vira reversão. Então, aí está aceito o movimento. E os pullbacks acima dele, certo? Aí o formato aqui, onde tem suporte, e onde o suporte pode ser quebrado e mudar a direção, correto? Entendeu, né? Aqui é o suporte sobre o candle anterior, aqui é o suporte do movimento, fechamento abaixo é quebra, aí vem buscar dentro da região que torna falhar o topo. Cuidado que eu acho que até meu gráfico está bem ajustadinho aqui, mas aqui tem volume, tá, os candles estão em volume, tem bastante pontuação, né? Só nesse aqui, quando eu medi, tinha quase 150 pontos, então qualquer andadinha do preço aí, ele está dando oportunidade de 200 pontos, tá? Aqui no 9 minutos, bateu aqui nessa zona de gatilho, nessa resistência. Então, ele está fazendo esse movimento baixa. Precisa, ó, no caso, se for falhar, ele faz um engolfo. Ele faz um candle vendedor engolfando, justamente o rompimento. Sobre o candle anterior, aí tem pullback, tem que ter, depois de engolfar, ainda vem o pullback para confirmar. Para poder a falha ser confirmada. Então, por enquanto, é pullback. E aí, quando ele fechar, né, a gente já detalha mais aí. Ó, fechou um no 9 minutos,
e fechou de 3. Correto? Olha só, vamos ver a região que ele vem buscar. Aí esse engolfo, eu estou falando do movimento todo? Não, onde é que eu falei que tem suporte para poder chegar como um alvo, né? Aí que eu estou vendo um cantinho aqui, deixa eu puxar aqui uma linha. E toda essa movimentação simplesmente porque o 30 minutos não deixou um Kendo mais preciso, mais informativo, mais garantido. Ô, Cris, e esse mais garantido que você está se referindo aí lá no 30, ele seria só acima do alinhamento lá 549 ou algum outro ponto de referência aí dentro dessa região? Outro ponto. Outro ponto de referência e ele um padrão mais confirmado, mais cheio, mais bonito. Certo. Tipo, ele falha fundo, né? Falha fundo, ó, fechamento aqui. Hora do fechamento. Aí, quando eu coloquei aqui nesse fundo, vamos lá, que ele devolveu, tá a mesma coisa como se eu tivesse colocado aqui nesse 3, ó, né? Aham. Então, como ele não definiu ainda, está brigando, fazendo pullback, ele não deu garantia ainda de rompimento. Igual isso aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Tem que tirar o trem lá da frente, peraí. Tirar isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Igual isso aqui, ó. Isso é um suporte, lembra? Aqui a Paviolândia Sim. passou rápido. Observe tanto que a Paviolândia passou rápido. Aqui desceu e subiu. Aqui até que enroscou, mas aqui novamente desceu e subiu. Esse aqui é um suporte. Ó, a região de suporte. Minha resistência também não está longe aí. Então, ele não, quando ele travou aqui, acontece bem que o próprio 30 ele dá a direção logo para cima, logo em seguida. Ele poderia ter feito pullbacks aqui, só um tique para baixo e já fazer logo o fechamento lá para cima, que é para ter aquela volatilidade, aquela rapidez de finalizar o candle, correto? Então, não, ele pegou e Certo. ficou travado entre 2 pontos realmente de trava. Ok. Então, não está garantido. Primeiro alvo, tá, gente? Novamente aí, primeiro alvo. Vamos lá aqui visualizar aquele 9 minutos novamente. Parece que ontem parece que aconteceu a mesma coisa, mas não é no mesmo local. Então, muito cuidado para encontrar tudo em ambientação diferente e querer que de imediato faça a mesma coisa.
Vamos fazer silêncio para o Kendo não escutar nós e ele fazer e ele chegar lá. Ele não perceber que estamos olhando ele e ele chegar ali. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Bom dia, Reginaldo. Preferência para o back micro nele mesmo, no próprio 3, e que dê alvo, porque, né, a gente tem que seguir uma sequência aí, porque esse Kendo aqui, ó, fazer, dar alvo. Quem é dar alvo? Chegar no nosso ponto aqui, ó. Porque agora acabou de fazer uma movimentação de sequência de uma sequência de fibra de baixa, uma projeção, e em seguida, se o pullback micro não ficar travadinho bem aí, ele pode trazer de volta o engolfo aqui. Tá? Então, o pullback tem que ser só isso aí, micro, chegar no nosso alvo, objetivo de região, né? E depois o fechamento, para que ele venha trazendo para a gente a nossa sequência esperada. Porque eu não estou negando que eu tenho um suporte aí ainda. Ó. Então, deixa ele andar. Ah, não foi, não foi. Aí é um problema, né? Agora vamos silenciar de novo para ele não ter ouvido isso tudo. Tá ouvindo, hein, Cris? Já coloquei na proteção, se ele voltar, voltou, né, Cris? Vamos ver. Dependendo de Espero onde que você volte. pegou, a proteção de preferência é aqui acima. Se você pegou, legal. Se você pegou nele mesmo para fazer o rompimento, realmente você tem que ficar com a fatiazinha aí, né? Sim. Vamos ver se ele fica travadinho aqui, ó. Tirou na proteção. É, Aguardar um pouquinho agora. Rapaz, o bicho parou logo na mosca. bora, meu filho.
Um minuto criando estruturinha aí, né? Para romper. Bora lá. Bora ver. Topo, pullback, continuidade, suporte, tudo micro aqui, tá? Suporte, falha de fundo, pullback. Então, o que mais? Vamos aqui no 9. Alvo, o 9 foi alvo. Retração do alvo. Pullback, né? Que é a retração pullback. Essa pequena falha aqui. E aqui vai quebrar a falha. Para que quebrar? Eu preciso de 1 e 3 quebrando a falha de continuidade da baixa do 9 para poder haver a impulsão de alta. Uma sequência, um topo, ombro, cabeça, ombro da região. Ó, deixa eu botar os ombros aqui. Deixar a cabeça aqui, deixar os ombros ali. Parece. Será que ele paga esse 30 aí, Cris? 50% dele? O quem do 1? Bora ver. Aqui nessa laranja aqui, ó. Esse laranja como alvo, né? Bora lá. Ô, Cris, ele passando esse alvo aí, ele tem esse candle 6 aí, esse gatilho do 3 minutos. Isso. Primeiro esse, né? Para dar um takezinho aí de confiança. Aí depois fechamento. A gente precisa de fechamento abaixo. Abaixo, exato. Enquanto não fechar, não confirma, entendeu? Fica tipo aqui, ó. Fica uma mega estrutura. Mega não, né? Porque não tem nada de mega aqui. Mas aí fica uma estrutura de nível, ó. Esse aqui é o nível de baixo e esse aqui é o de cima. Então, enquanto a gente não haver rompimento aí para vir para o nível de baixo, a gente vai estar trabalhando venda em cima de um suporte. Beleza. Então, a mãe ali é o dólar, ó. Esse engorro aqui. Olha esse outro aqui. Esse aqui nem voltou. Esse aqui ainda voltou um dojizinho para testar, e esse aqui nada. Cris, quanto tempo você acha que demora assim, essa aprendizagem? Você que determina. O aluno vai né? ter determinado, né? O que vai conseguir encaixar na mente dele. Não tem ponto fixo, não. Né? Porque nessa batalha aí, geralmente É o interna, aluno né? com mais dificuldades cognitivas que você teve? Durou quanto tempo, mais ou menos? O tempo de estar corrigindo os stop. Nem sei. Nem sei, nem sei como explicar. Que é o tempo que você faz uma entrada errada e você leva stop. Você tem que corrigir aquilo. Então, era fases, né? Fases. Eu vi um padrão, entrei. Quando foi que eu entrei? Eu entrei justamente na hora errada, mas por que eu entrei na hora errada? Aí você faz a releitura. Mas você só faz a releitura de uma base. Essa base, primeiro a gente tem que vir acompanhar um profissional, né? Vem de uma base. Aí, o que deu certo, o que ele vê que dá certo a movimentação, por que quando eu entro dá errado? Qual é a base? Você tem a base, mas qual foi o momento que você executou?
Aí eu executei na hora que eu pensei que já ia, quando chegou no local, eu pensei que já ia romper fundo e ia buscar lá embaixo, mas você chegou na região errada. Você esperou chegar na região para você tomar atitude. Quando chegou na região, já tomou atitude justamente quando ele ia fazer a movimentação contrária. Aí assim vai se corrigindo. Mas a base é o treinamento para você saber o que tem que ser visto e você executar o treinamento. Aí eu não sei se a pessoa vai estar executando para me dizer assim, não, você está garantido que vai aprender. Se você não executar, você não tem garantia. Algum aluno seu que você acompanhou assim, 6 meses, 3 meses, 1 ano? A minha mentoria são 3 meses de treinamento. Agora, se ele concluiu, executou, eu não sei, eu não te digo assim, não, tenho garantido que eles fizeram. Eles têm 3 meses para fazer comigo. Entendi. Se não fazem, se não executam, eu não posso Mas dizer. a partir do depoimento deles, você tem percebido o avanço? Sim. É um tempo bom, né? É. Não quer dizer que eles não transitam de um curso para outro. Tem gente que estava comigo, foi para o Ariel, tem gente do Ariel que veio comigo todas as vezes que a gente abre nova turma, principalmente porque eles querem manter o vínculo. Não é só porque não sabem, porque eles querem manter o vínculo, eles não querem sair, né? Ficar, como se diz, ficar só, como você mesmo falou, ficar só olhando para o gráfico sem estar interagindo com a turma que ele sempre esteve presente. Então, não é que gente que renova a mentoria comigo, com a Ariel, que eles não saibam. É porque eles querem sempre estar evoluindo junto com o grupo que trouxe a base para eles. Entendi. Falta 5 minutos para fechar mais um 30 para tentar uma nova definição. Por quê? Dentro da consolidação do dia anterior, né? Aqui teve, aqui teve a volta por 50 da onda. Se observar a falhazinha lá no minuto, ó, fez fundinho duplo, jogou para a onda dos 50% para o topo e um nível dele, né? Quando ele joga por 50%, a gente não tem ainda a pernada dos 50% para tornar ter uma nova definição? Sim. Aí ele veio aqui e fechou abaixo. Quem é o alvo? Está longe? Fala para mim se o alvo está longe. Não, né? O alvo não está longe, porque a gente tem isso aqui ainda de anteparo para ele fechar um candle definindo. Bom dia, Alexandre. Isso, Alexandre. É porque fazem nova turma e a galera que gosta de estar acompanhando, que quer estar vinculado, eles não abrem mão de pagar novamente para estar junto com outra turma, lógico. E também, lógico, tem uma galera que não vai, mas está sempre aí no grupo, não vê, se a pessoa não vê necessidade de pagar novamente a mentoria, para estar na nova turma, para estar ali da segunda, terça e quinta-feira tendo novas informações,
mantendo as informações, não deixando sair tudo que é a base dele, ele não precisa entrar. É mais pelo vínculo também, fora que tem os novatos, né? Fora que chegam pessoas novas, lógico. Vai todo dia, Cris, direto, depois que eu chega entrar pessoas novas. Cris, depois que eu entrar nesse curso, eu vou te atentar tanto para tu para tu abrir uma sala, que tu vai ver. Meu Deus do céu. Ai, gente. Depois que eu dominar a teoria, eu vou dizer, pronto, já estou dominando. Agora, como é que vai ser essa sala? Eu gosto mesmo quando eu vejo a galera da mentoria que vai na sala dos outros falar que o cara está todo doido. Tem uns aqui que falam que o xerifão precisa vir estudar com a Ariel, comigo, o pessoal vai lá e azucrinam eles mesmo, mas é na sala dos outros, já pensou? É porque a sala é importante, Cris. É uma companhia que a gente tem. Às vezes você fica aí falando e pergunta, não tem ninguém está falando, o que foi? É porque só em te ouvir, já falando sobre o movimento, para mim já tá bom, sabe? Já está dentro, Rita? Da Vou mentoria? entrar hoje. Ontem tive um probleminha, rapaz. Parabéns. Foi um estresse ontem, mas hoje vai dar certo. Eu acho que a plataforma estava com problema, ou foi um estresse ontem. Mas hoje vai dar certo. Tranquilo. E seja bem-vinda, Rita. Obrigada, Paulo. Eu comecei essa semana também, sou um dos jovens da turma aqui, os do iniciante. Então, acho que estamos no mesmo barco de entendimento. Estou aqui me matando para aprender direitinho, para não fazer bobagem mais no mercado. Eu estou bem iniciante e assim, mais cautelosa, que antes de conhecer aí o grupo do Ariel, Cris, mas antes de conhecer vocês, minha gente, eu clicava demais. Meu Deus, eu não conseguia. O que é xexé, Alexandre? Xerife. Ah! Eu pensei que era o xexelento, gosto de estar falando lá no grupo também, o Massara que fica chamando de xexelento. É o Xexê. Ah, eu faço parte do Discord dele também. Já tem 1 ano e meio já que eu faço acompanhamento lá do Discord, mas não é todo dia que eu acesso, não. Meus misericórdia, loucura total ali. Olha, eu vou te falar, você dá muita risada, Cris, eu te juro. Mas, muita gente boa lá, mas é meio loucura. Olha aí só, gente, é obrigado a ficar teimando com o movimento em cima só para chegar daqui para cá, só para chegar nesse alvo. Já era para ter descido, né, Cris? Não, ele finalizou, mas novamente ficou dentro. Então, sim. 30 minutos fechou. Né? Maria, está osso ali, né? Está travadinho aí, né? Vamos ver se destrava. Ele vai pagar os alvos lá para cima. Mas eu não tenho coragem de clicar nesse meio, não. Sinceramente, não. Aqui, eu vou mostrar no 1. E depois disso, só a pernada que iniciou, tá? Finalização tem que ser realmente fechamento lá para cima. Ó, tá vendo? Nada. Tem nada aqui. Só esse gatilhinho de reversão, momentaneamente, está dentro da região de 1, em cima de um suporte, foi válido, veio para essa resistência, ó, por isso que eu faço um nívelzinho, por 1 minuto. Aí a gente tem toda essa estruturinha. Então, aqui teve o espaço que tinha era esse primeiro, né? O primeiro espaço. Como eu falei, tem que visualizar quantos pontos tem dentro dessa região. E se isso for
pouco demais, né? Se for bem pouquinho para você, outras chances em outras regiões para dar oportunidades melhores. Se a gente for olhar, ele está preso desse primeiro candle antes dos 60, está dentro dele ainda, né? Eu considero até a região mais ampla de estar dentro, tanto é, né, que eu falei assim, ó, aqui a gente tem um range e aqui a gente vai trabalhar nessas movimentações de scalp. No momento Ô, Cris, atual, está aqui por baixo, fez a estrutura lá no fundo, fez pullback, aí a região está apertada, mas isso aqui tem espaço, e daqui para cá, se ele começar a ficar abaixo, tem espaço novamente dele retornar. Antes de sair dessa região, não, a gente está aprisionado. Oi? ô, Cris, é uma dúvida que eu tenho. Se a gente for olhar no candle 1 dos 60 de ontem, ele está exatamente trabalhando no 50% dele agora. Quer dizer, os corpos estão um pouco acima dos 50. Assim, se eu fosse analisar assim de uma forma mais assim, um pouco com viés, não que seja, mas assim, a probabilidade desse mercado estourar essa consolidação seria mais para cima, no modo técnico assim de analisar, para cima ou para baixo, porque os corpos Não, estão bem acima dos 50% desse candle 1 dos 60. Eu fico olhando assim. Eu sempre procuro é ver porque dessa aqui, ó, forma. nesse monte de gatilho, sendo 60, que vai bastante tempo, e a Sim. informação que ele ainda não deixou, a gente está abaixo de uma resistência, ó. É essa aqui que eu estou vendo, esta região. Ah, Então, perfeito. no caso, não é toda essa ampliação lá de cima, e sim esta daqui, ó. Então, aqui é uma resistência, Ah, perfeito, perfeito. aqui foi um primeiro suporte, aqui é dois níveis, simplesmente dois níveis, ó. Um nível e o segundo nível. Então, a gente, por não ter E saído um candle mais expressivo, mais detalhado, a gente não tem nada de confirmação para os dois lados. sim. Ah, perfeito, perfeito. Era essa dúvida que eu tinha. E essa que é Cara, é a resistência atual. sim. Ah, obrigado, Cris. Para quem gosta de operar consolidação, tá uma maravilha, né? Tá na oportunidade Nossa. boa, não conseguiu sair do. Nem o micro conseguiu sair ainda. Mas tem gente que gosta de consolidação. Eu, para ser sincero, não gosto muito, não. Acho bem Nem o perigoso. micro saiu ainda. Enquanto não fazer o rompimento desse suporte aqui, você não está perigoso a venda, tá?
Isso é a hora da paciência, é a hora da paciência. Cris, essa linha azul sua é diário ou Aqui não? É o 101.767. é 120. Ah, o 120, né? É um gatilho 120 ele. É, Ah, semanal é beleza. esse aqui embaixo. Beleza. Ah, o semanal é esse azulzinho escuro, né? Escuro, isso. Beleza. Obrigado. E aí, vai ser a última tentativa? Agora tá difícil. Estou seguindo pelo viés dos 60M, Cris, Lá para de cima? alta. Estaria errado? No momento, não. Pelo fechamento Do dele no momento corpo, né? aqui, não. Ó. Eu estou falando assim, os micros, não. Porque ele não finalizou lá, não fechou, tá? Aqui é uma falha de fundo, batendo em uma resistência, mas não rompendo aqui. Então, aqui esse suporte está tendo força. Aqui no 3, por exemplo, enquanto não romper, a venda não é confirmada, região nada, porque aqui é um nível, aqui tem esse aqui é um, e daqui para cima é outro. Então, ela está fazendo força vendedora, fazendo resistência, mas não está rompendo esta região. Então, está a movimentação trabalhando essa parte de cima sem romper este local aqui. Romper esse caixote aí, né? Você Então, saiu disse. o caixote aqui. Quem acha que abriu aqui? Ah, tá. Saiu. Estranho. Não tenha medo de pegar de movimentação que você está deixando para trás, não tenha medo porque não está definido, não saiu da região, então não tem trade legal aqui no momento atual. Aí depois que você já tentou 2 vezes vender, a partir desse pullback, a partir desse teste de 50%, que não aconteceu, que não foi direcional, abandona e deixa fazer, deixa o preço sair dessa zona e vai para outra oportunidade. Nesse, Almeida, nesse aqui eu estava explicando ainda quando ele... Eu acho que estava explicando alguma coisa ali para trás, quando ele finalizou já rompeu. Depois, em lugar nenhum, Almeida. Depois que finalizou aqui, ó, nessa região aqui, ó, aí eu não fiz mais, porque o suporte estava próximo, então não vi vantagens. E depois também ficou mais encralacado para definir rompimento. Então, não foi logo dando os alvos,
Pronto, ó, agora ele vem trabalhar o nível de baixo. É uma zona, é uma região. A gente tem essa região aqui. Esse aqui você vai ter um fundo, um rompido. Isso aqui é a zona de pressão. Trabalhar, chega nessas regiões, fazem movimentos. Não quer dizer que... Não estou dizendo que ele vai descer direto e nem que não também, mas fazem movimento dentro desses dois locais agora. Ó. Para depois, mais um fechamento do 30. Então, você vender ponta do preço, tá? Cris, a partir de uma explicação de ontem, que a Cristiane hoje ela evidenciou, eu fiz uma venda. Eu peguei como referência aí eu gostaria que você me dissesse, eu acho que eu estava errada, né? Deu certo, mas eu acho que não pode. A partir do candle referência do 3 minutos, do candle de 3 minutos, o candle 14, é o candle 14, né? Esse? Aí eu percebi, de acordo com sua explicação, eu percebi que nenhum candle tinha rompido ele, tinha passado para cima dele. Aí, quando o candle 22 foi verdão lá para cima, aí eu vendi. Mas a E aí finalidade, quando o candle 23 foi verdão lá para cima, você vendeu? eu vendi o 21. Eu vendi o 21. Ah, esse aqui, deixa eu ver, vamos lá, 19, esse aqui então. Isso, eu vendi esse. Aí, nesse local. Não, bem em cima do candle. Esse, né? Aí vendi e fiquei aguardando. Aí peguei essa venda até o gatilho, esse gatilho aí. O candle 5. Não, o candle 6. Até aqui, né? O topo do candle 6. Lá embaixo, isso, do 3 minutos. Certo. Você sabe que quando ele testou para cima, quando ele foi para cima, se estava certo vender depois que ele fez a onda. Bora lá. Isso, eu quero saber. Aqui é um Porque topo, vamos lá. Aqui é o topo do movimento. Aqui foi onde teve o pullback. Se você considerou que esse candle aqui é o candle de referência para fechamentos acima. Como você percebeu que os candles não estavam fazendo rompimento e estava ficando abaixo desse ponto aqui, sim, é o ponto de regiões de venda. Agora, estava esticando o preço para cima e você vendeu, baseado só nele? Não, você não baseia só nele mais, porque você tem que estar olhando os candles anteriores aqui, porque que está segurando, e até onde o alvo dessa compra. Ele, ó, já tinha sido testado, correto? E depois que fechou, ó, tanto é que não tinha rompido o fundo, voltou uma ignição ainda para cima. Depois que fechou, é que você percebe que o level está segurando, o nívelzinho, a resistência dele está segurando, tá? Porque ele fez esse movimento som baixista, quando testou ele, jogou para baixo, aí foi fazer o rompimento. Parece que você pegou justamente no que ia romper. Você falou, acho que foi no 21, né? eu peguei nesse bichão. Quando ele chegou lá no 21, você vendeu, tá errado. Chegou lá no topo daquele que eu coloquei como referência, eu vendi. No caso aí tá errado. Deu certo, mas tá errado. Né, Cris? Isso. Aí depois, quando ele fechou, melhorou a movimentação. Era só esperar teste para cima até que aqui, ó, no segundo já foi boa a venda. Quem estava com stop logo aqui acima foi pego e desceu 100. Aí eu realizei Desceu o primeiro, sem ele. aí nesse 23, quando esse 23 tocou lá embaixo, realizou, né, a primeira... Ah, entendi, certo. Ah, então teve espaço bom, ó, teve espaço. Quando você pegou aqui, ele fez um fechamento, fez pullback, teve espaço para você realizar. Beleza. Isso, o primeiro No caso, depois, quando ele fechou, no caso aqui, desta região, que a gente estava esperando também possibilidade de estourar para cima, você pegou no que poderia ter estourado para cima. Isso. Aí, quando ele fechou, sim, aí o pullback para venda,
Aí ele testou mais para cima. Quem protegeu aqui, ó, ficou até bom que ele não pegou a proteção. Quando ele veio esse 23, correto? Não pegou a proteção. Então, aí depois, logo em seguida, ele sequenciou a baixa. Correto? Beleza. Por quê? Na hora que você pegou, foi justamente o que ia definir fazer o rompimento de topo. Aí, quando ele fechou, ele negou. A gente já teve o pullback, ó, já tinha batido lá na máxima dele, já tinha feito aqui a tentativa de romper fundo, segurou. Aí, quando ele foi fazer a ignição, você pegou na ignição. Então, essa entrada foi errada, mas entrou e deu certo. Essa entrada foi errada, tá? Não é porque agora deu certo o movimento para baixo que eu vou dizer que você entrou no lugar certo. Você não entrou no momento certo. Ele já tinha feito um pullback. Foi quando ele não fez o rompimento que surgiu a nova oportunidade de venda. É que eu fico assistindo seus vídeos, eu acho assim o máximo quando você tem um candle subindo e você vende. Eu digo, poxa, mulher corajosa. Pois é, mas é por causa dos anteriores que eu já tenho fixado o que ele representa. Entendi. Viu? Depois estou rever aí o que eu falei no vídeo, quando eu postar. Reveja, sim. Aí você vai entender. Muito obrigada. Bom dia, Cris. Opa, bom dia, Elza. Então, no certo aí, qual seria o candle ideal para ela realizar uma venda aí? O 22, após o 21 não ter feito o rompimento. Mesmo... Então, mas que certeza eu tenho que o 22 não vai continuar, tendo em vista que esse aí era tipo vamos lá, um Ariel. Uhum. Sim, assim, ó, você vai sequenciar o movimento. Já teve um pullback de baixa, já veio, ó, aí esse candle 20 já veio fazer esse fundo aqui, desse suporte, correto? Foi aquela hora que a gente, tipo assim, ó, gente, o primeiro alvo, lembra que eu fiquei falando, ó, o primeiro alvo da venda, tal. Aí ele foi fazer, quando ele deu esse alvo, ele fez uma ignição. Na hora que ele estava formando, ele fez ignição para fechamentos para cima. Aí ele fez máxima sobre esse ponto e fechou abaixo. Então, ele foi fazer uma ignição de alto, mas fechou abaixo. Então, ele falhou. Ele falhou a continuidade de alta, a possibilidade de alta. Falhou. Ah, por que eu vendo no 21? Por ele ter tentado fazer um topo novo e falhou. Entendi. Viu? Aí vendo no 22, Oi, perdão, pode falar? Se eu entrasse, o meu stop teria que estar aí acima, pertinho também, né? Porque ele poderia estourar para cima. Aí depois que desse formato, o stop de preferência acima dele ou do nível total aqui, que é acima desses aqui, assim, para você buscar entrar para cá, né? Cris, ele pagou o 30, hein? Pagou. Pagou bonito, viu? Pagou. A metinha na mão já. E a região aqui de resistência não está totalmente definido em questão de buscar topo e depois falhar. E sim a região aqui que ele não estava conseguindo fazer o rompimento em cima dos pullbacks. Aí aqui houve um engolfo. O que eu falei aquela hora? Gente, a gente precisa que o candle feche abaixo. Repeti várias vezes, o candle tem que fechar abaixo. Para confirmar que vai fazer uma pernada, primeiro, para esses alvos, e segundo, fechamento. Eu preciso de fechamento depois que ele chega nesses alvos também. Tanto quando você vende, você tem que ter um fechamento de candle, não é? Se ele fechou vermelhão abaixo dele, melhor ainda, né? Isso. Oi. Você falando dessa movimentação ali, do ajuste melhor para a entrada, nessa venda aí, analisando esse movimento do 3, você sempre aconselha, né, e falou novamente, que era melhor esperar um rompimento, que aconteceu no candle 24. Aí a venda, a partir do 25, qual é a sua visão em relação ao fechamento ali, ó, no corpo do 4 com o 3? Ele não teria um alvo muito próximo ali, não? Ou ele não poderia parar ali? Seu alvo seria só o alinhamento 767? Se ele não poderia parar aqui?
Não, Ou, aqui, ou ó, aqui. deixa eu... Vai lá. Isso, essa aí, essa seta aí. Ah, se o candle poderia fechar a candle ali e parar? Isso, se você analisa isso como referência, porque aí fica parecendo assim, eu espero o rompimento, mas aí a hora que dá o rompimento, o alvo está próximo, ou o possível alvo. Sim. Se você analisa dessa forma aí. Sim, se ele está próximo e já foi direto, a oportunidade acabou. Certo. Tipo assim, ele só testou aqui, micro, e chegou no alvo, acabou a oportunidade. Né? Então, vamos lá. Se eu não entrei lá em cima, essa pernada todo dia, eu não tive mais oportunidade de entrar, é isso? Isso. Exatamente. Se não entrou nas máximas, na formação na máxima, para romper fundo, para deixar confirmado para você que veio para dentro do nível, perdeu a oportunidade, vai ser só na próxima. Principalmente porque não teve retração. Ele não fez. Ele não fez a retração, não fez retração no alinhamento, não fez retração no fundo, certo? Então, a oportunidade de você pegar acabou, porque você não vai pular no meio do candle, porque um dia foi assim que aconteceu, né? Aí, tipo, aconteceu isso... Eu me estouro todinho, porque eu vou para frente do caminhão mesmo, não carregado, assim, sabe? É. Aí você sabe desmanter, né? Pois é. Aí pula na frente, porque formou, o que acontece? A hora que o preço está voltando, né? Aí a hora que... Não é isso? Aí sim, passou a oportunidade, não chegou no lugar que você venderia, para você pegar o teste direitinho, para não ficar no meio do caminho, né, para não ser atropelada, perdeu a oportunidade, aceita e deixa novas movimentações acontecer. A gente não pode estar se desesperando porque não entrou na melhor chance. Não entrei comprado, vou comprar toda hora aqui. Vou estar comprando aqui nessa região. O que acontece? Só porque eu não comprei aqui embaixo e deu certo, eu vou comprar aqui. Aí está batendo na resistência, está te tirando um stop toda hora, tal. Aí o que acontece? Fica quebrando a conta por desespero. A pessoa se desespera porque perdeu a oportunidade anterior. E entra em qualquer lugar. No meu caso, sim, deu mais raiva ainda porque eu vendi no 21. Eu vendi no 21 ali, só que aí quando o 22 não ganhou essa região de suporte, eu avancei meu stop e protegi. Se eu deixo lá na máxima, tudo ok. Mas aí eu avancei e protegi, porque eu falei, ele não ganhou esse suporte de novo. Uhum. Aí ele me tirou no zero. Mas beleza. Isso. Você também vendeu nesse 21, aí ele deu fechamento, né? Aí você protegeu. Isso, a hora que o 22 aí fechou... Quando esse não rompeu, né? Isso. Só que era pela mais região, né? Mais a proteção que pegou, né? O stop gain, né? Isso, pegou a proteção, mas a região estava com indício legal, né? Pelo menos assim, na minha visão, estava. Uhum. Beleza, ficou claro. Ok. Aqui no 9 minutos, vamos lá, que a gente não pode esquecer também quem estava à frente também. Vamos lá. Aqui foi o ponto que ele, né, ficou aqui no minha linha laranja. Então, ele bateu nessa máxima, fez pullback, ficou fazendo pullback, e nesse aqui ele não fez o rompimento, correto? Ele não fez a continuidade. Então, é isso que a gente estava esperando aqui, ó. Ficamos esperando mais candles confirmando se ele ia fazer a continuidade. Esse danadinho aqui tirou um pouco o viés da galera aí de vender logo em seguida, né? Tirou. Ele foi cruel aí. Ó, ele foi cruel porque ele fez uma ignição, mas a ignição bateu logo nessa resistência primária aqui e já fez o engolfo, rompeu em seguida. Então, a pessoa já ia pensar era em comprar, em vez de vender. Aí aqui ele faz o rompimento. Aí, no caso, a Elza falou assim, então não vendo mais, Cris, só nesse formato desse candle, não aconselho vender, Elza, não aconselho vender. Quem não tem prática de saber qual é a hora do rompimento e continuidade, não vende. Se o alvo era curto, para fechamento de candle, para dizer como é que ele ia estar fechando aí nessa região, então você tinha esse risco, ou aceitar esse risco, ver quantas pontuações era aqui e aceitar o risco de alvo até aí. Pronto. Aí sim,
o alvo está ali, formou um candle, 1 minuto ou 3 minutos, formou candles ali travando. Aí já tem que sair fora, porque chegou no alvo, né? O mais seguro aí, Cris, era esperar o 25 e confirmar, né, o rompimento. Aí daria uma boa venda. Aí não, oportunidade bem melhor. Ô, Cris, o engolfo para você, ele tem que engolfar o movimento ou só o candle anterior? Todas as duas é válido, Lucas. Ele engolfa o candle e o movimento. Por O isso que é um movimento é melhor rompimento. ainda, né? Por isso que é um rompimento, né? Ó. Esse aqui era aquele suporte, esse aqui foi um rompimento dele. Igual esse 23, ele engolfou o candle anterior, né? É. Porém, aí já foi engolfado E de novo nesse pelo caso outro. também o movimento anterior, né? A gente estava com 2 níveis, eu falei assim, ó, a gente está segurando aqui em 2 níveis, e aqui está o topo, e aqui tem um, e aqui tem o outro. Então, eu preciso, ó, quando eu falei assim, olha, essas vendas daqui de cima precisa fazer rompimento desse suporte. E olha o tanto que demorou para depois romper, para poder trabalhar o nível abaixo. Mas ele foi liso. Referente ao quê? Ao movimento lá dos maiores também, que a gente não pode cegar aqui no micro aqui e Então, esquecer de olhar para frente. eu tava pensando em venda por causa que fechou um areal de venda nos 60 minutos, né? Só que esse candle 23 aí, ele deu uma... Ele ainda estragou a minha venda. ainda fez uma covardia aí. Então. Eu ia vender, mas ele fechou esse 23 engolfando anterior. Eu falei, será que ele vai dar uma subidinha? Pois Aí é. o 24 já desceu tudo e não deu chance de entrar, né? Aí perdi a venda. Cris, Aí, uma venda saudável seria a gente esperar uma volta na região de 101.700. Isso. Por aí. Isso. Que já vai ser do pullback dessa venda que desceu, né? Aí aqui tem um novo topo, um fundo, formando um fundo, o candle anterior, aí o pullback saudável nessa região, volta para ficar debaixo desse alinhamento, aí tentar chegar lá para esses pontos para cá para baixo, certo? Aí esse é o pullback saudável do movimento. Porque do candle, gente, a gente tem ele aqui. Agora tem um candle de referência, igual a Rita ficou perguntando. Qual é a referência, Cris? Olha esse candle aqui, é o último candle de baixa, que foi liso, né? Passou sobre o fundo lá e fez o último candle de baixa. Aqui nele a gente tem o fundo, os 50% e as movimentações menores que está acontecendo aí no 1 minuto e 3, dentro dessa possibilidade. Porque tem hora que você quer que o preço volte para cá, sendo que ele trava no 50 e faz mais uma pernada. Não sei se é hoje, se é agora, mas vocês precisam estar atentos a isso aí. Porque senão vocês não estão percebendo e não estão conseguindo acompanhar vindo de um macro que você está trabalhando um pullback de um 9, um pullback de um 30. Entendeu? Aí vem que o 9 vem e faz só um pullback e continua. Aí você está, não, o pullback daqui vai subir mais e acaba que você entra justamente na continuidade, principalmente entre a conjunção do 3 e 9. Aí depois, de novo, levei stop bem na hora que era para ele fazer o rompimento sobre o anterior, aí eu peguei stop. Mas depois foi, né? É assim que está acontecendo com a maioria aí. Meu amigo, aqui, ó, se a gente não fizer diferente, Alexandre, é ruim mesmo. Ô, Cris. Oi, Paulo.
para quem trabalhar com correlação, o dólar e o índice caindo junto é complicado, né? Quem só olha assim, né, sofre, porque não olha Nossa. padrão, olha a correlação. Mas Os dois estão muito parecidos. geralmente o que eu sei, o meu campo de visão é o seguinte: a correlação é maior. Aí você está trabalhando uma retração de ambos. E aí a pessoa fala assim, mas está indo na mesma direção. Cara, olha o que o maior, o macro está fazendo dos dois. Às vezes você está trabalhando uma retração do mini dólar e o mini índice também está acontecendo a pernada de venda. Então, os dois estão juntos ali, casados no momento atual. Tipo, o dólar trabalhando a retração, está dando venda. E o índice fazendo a pernada de baixa, está dando venda. Então, os dois estão no mesmo sintonia. Porém, aí digamos assim, porém o dólar está de alta, está trabalhando a retração, e o índice está de baixa, mesmo descendo, e aí os dois estão juntinhos ali, fazendo a mesma coisa. Em ambas pernadas diferentes. Uma é retração e a outra continuidade, né? E se a gente for olhar o 15 minutos do dólar e do índice, a semelhança é absurda nos dois, né? Então, é bem interessante isso. Antigamente, às vezes, eu costumava operar usando a correlação, mas de uns tempos para cá, abandonei isso, como conhecendo esse operacional que vocês aplicam, e é uma coisa que eu tenho esse grande interesse de aprender cada vez mais, me fez eu me afastar dessa correlação e olhar apenas o que o gráfico está mostrando, né? Isso. A briguinha está aqui nesse range, ó, no momento, ó. Tá vendo? A gente está tendo um suporte em cima da baguncinha do pavio, de onde rolou essa ignição, fez pullback e fez a pernada de alta. Então, por enquanto, a gente está aqui, é onde está acontecendo essa pequena compra, essa movimentação de compra. Ok? Pronto, tirei sim. Tá uma fadiga, né? Quando o trem tá tampando. É um suporte bem forte que ele segurou, né, Cris? Que impulsionou para alta, né? Aí, nessa região. Exato. Como o candle aqui, força vendedora, do 30 atual, né? Aí a gente tem teste nessas duas regiões aqui, ó. Pronto. Chegou no suporte, aí tem ele nele mesmo fazendo pullback, aí abriu outro, né? Pullback aqui e aqui para alvo. Depois transforma esse alvo em mais movimentos. Deixa eu trazer esse alinhamento lá de cima para colocar ali. Para fazer uma região. Bora lá. Pronto, ó. Eu trabalho agora a visão nesta região, ó. Pronto. Aí tem uma zona aí. Isso torna uma zoninha para mim de definição de movimento. Mínimo do pavio e fechamento aqui, ó, onde teve essa impulsão para cima, foi embora. Aí, tudo região de scalping. O melhor scalping mais ampliado foi aqueles dois mais cedo, o de venda de compra, e agora ninguém pegou, eu também não peguei não, essa daí. Essa lá de cima. Mas vou dizer que é a única oportunidade do dia? Não. A abertura foi boa oportunidade, a compra de pullback que engolfou o movimento anterior também foi ótima, mas ali naquela região, não, quando encraquelou logo em seguida, ficou ali travado por um período, eu falei, não, enquanto ele não fizer um dos rompimentos, eu não vou ficar fazendo entradas. Quando ele fez e já foi direto, também eu perdi a oportunidade, gente. Eu não pulei no meio do caminho, não, não pulo, não, tá doido? Pular no meio do trem? Essa venda aí foi Eu também pulava. Quem foi a colega que disse aí? Eu pulo na frente, eu também pulava, viu, minha amiga? A Elza é corajosa. Elza. Vocês não têm ideia o quanto eu sou corajosa, gente, mas tem um mentorado todinho, sabe? Essa coragem.
Eu não quero que vocês tenham essa coragem. Então, você pulou, Elza, você pulou lá. Não, não pulei dessa vez, porque eu estou muito sofrida, entendeu? Entendi. Já levou muita barroada, né? Meu Deus, você não tem ideia. Então, gente, eu estava até falando com um amigo aqui, como que a gente quer um resultado diferente se a gente não faz diferente? Isso, verdade. Precisamos mudar. Então, uma pergunta aqui, Cris. A gente estamos esperando um pullback naquelas regiões. Então, não seria loucura já tentar uma compra aqui embaixo, esperando, achando que ele vai lá. Seria muito prematuro isso. É assim mesmo? Não é. Você só tem que saber que você tem que direcionar a intenção apenas para scalping. Ou seja, chegar lá, não ficar segurando o preço. Tipo, agora a minha compra, eu estou pegando uma retração da venda e minha compra vai eterna. Não deu ignição eterna ali, então não é eterna. Certo? Pela força primária. Antes, naquele movimento lá, esse aqui do 30, ó, ele veio liso, já diretão para baixo, com força no próprio candle sem fechamento. Ele não era fechamento, tá vendo? Falei assim, olha, gente, a gente tem que deixar o candle fechar 30 minutos. Aí sim, por ele não ter sido fechamento, quando formou nos micros, a gente se deu oportunidade de voltar, como foi o caso aqui no 3 minutos, e formou, a gente voltou e sim, ele retornou com a gente, literalmente, foi lá para cima, correto? Mas nesse caso aqui, não, o candle já está fechado de 30, já é um candle de força vendedora, então a gente já tem rompimento. Então, o rompimento que a gente tem é desse lugar aqui, no 3, né? Que é a região que para a gente fazer scalp. Então, aí já tem rompimento. Quando você compra um movimento intencionado para chegar lá, você chega lá e acabou. Você não vai ficar ali segurando, mas não. Comprada, não. Você perguntou, posso comprar para chegar lá? Pode. Você não deve ficar com esperança lá de explodir tudo de volta, tá? Pois é, o meu modo de esperança é muito forte, Mas aí eu preciso tirar isso. Isso. Entendeu? Quando a gente ativa ele, parece que fica cego. Poxa, você está vendo que o negócio não vai, você está vendo que o negócio está com força, e você não funciona, né? Tem que mudar, eu preciso mudar. É isso aí. É você saber disso. Eu estou comprando um pullback de um candle que já está formado de um tempo maior, é a retração, e lá acabou. Você pega aquela sua metinha ali, você pega aquele seu scalping ali, acabou, pronto. Mas depois foi muito. Esse negócio de foi muito, é porque é virada de chave para todo mundo aí. Esse negócio de foi muito é porque você não sabe qual é o candle anterior do movimento. O candle anterior do macro era um candle de venda que ele está fazendo uma região de pullback, ele está fazendo um pullback. Então, qualquer compra que você fizer, você aceita até o tal local como pullback e acabou, deixa lá. Mesmo, mas explodiu. Gente, não explodiu. Não explodiu. Quando explodiu, foi por você não ter percebido que aquele movimento anterior, que você não percebeu no maior, o que ele era. Aí sim explodiu e você ficou para trás. Mas quando você sabe que quer o que é lá, fechado, você tem que pegar seu scalping já com convicção que aquele movimento é retração e soltar. Ou, de preferência, além de soltar, fazer o movimento a favor da tendência. Mesmo assim, você vai fazendo essas duas padronizações, dois vínculos. Estou pegando um pullback, eu vou soltar o preço. Não fica ali com esperança, não. Então, Cris, aí agora, esse candle 32, ele não foi onde a gente queria. Depois que ele fechou, esse 33, ele não me dava uma venda? Sim. Não foi aonde você queria, onde é que você queria que o preço fosse? Bora lá. Tipo uma região melhor para mim vender, entendeu? Uhum. Ele foi o primeiro alvo, ele foi, ele veio no pavio, né? Aí ele fechou dentro novamente, né? O que é? Teve oportunidade de venda? Teve. Oportunidade de venda aqui. Ou no 33. Quem é o local que essa venda ele tem que romper? O fundo. Rompeu? Ainda não. Mantenho? Mantenho. Está segurando aqui.
Mas você ainda mantém, enquanto ele não fazer um topo novo. Enquanto ele não vier fazer topo novo. Entendeu? Você faz as vendas e depois o candle vai fazendo formato, vai fazendo fechamentos. Você perguntou, tinha oportunidade de venda? Tinha, ele foi, fez rompimento e depois fechou aqui. O próximo, você já tem consciência, ele fechou no fundo do anterior, do 25. Correto? Olha só isso aqui. No 9, pullback, a continuidade falhou. Olha isso aqui, ficando dentro. Olha o fechamento agora, fechamento. Olha essa zona de fechamento. Olha o alvo chegando agora, naquele local que a gente queria. Então, você teve duas chances. Uma de vender e ele fechar e continuar, e a outra que agora ele azedou, pudim. Agora você se ferrou, né, Elza? Pronto. Agora azedou o pudim, ó. Ele fez um E rompimento. eu comprei esse pullback aí, Cris. Estou comprando, caindo e eu comprando. Não, ele devolveu. Você já tinha vendido no 33, Elza? Não tinha. E no 34? Também não fiz nada aí. Ah, então beleza. Pois é, o 34, você tem que observar que o 33 deu chance, o 34 também foi, mas ele voltou para cá, para o fundo rompido, tá? Aí eu falei assim, espera mais um fechamento para quem já está vendido. Aí já vai tirar o stop, né? Lógico. Mas é por quê? Porque ele fez rompimento de fundo e voltou para dentro desse fundo aqui. Aí eu falei, qual é o candle de referência? Eles não estão detalhando o que eu estou querendo dizer o tempo todo. Ó, o candle de referência, a região vendedora, a movimentação que ele fez de continuidade, voltou para dentro. Aí a região vendedora está aqui. Eu vou sair vendendo aí? Não, o candle tem que fechar lá, negar, porque ele falhou o fundo. Aí o candle vai fazer um topo novo aqui, faz as movimentações aqui dentro, para depois eu vender novamente. Então, se ele engolfar esse candle de referência, minhas chances de venda já se complicam um pouco, né? Isso. Aí ele vai formar pullbacks compradores aqui e falhar, entendeu? Aí ele vai, ó, faz pullbacks, movimentações pullbacks compradores dentro dessa região e falhar. Aí sim você taca a venda que é para ele pegar outra pernada. Entendeu? Quando ele faz essa falha, ó, ele fez ligeiramente a retração, foi lá, falhou o fundo, jogou para dentro do movimento, levou para dentro da região, certo? Então, a gente está trabalhando a movimentação compradora agora para fazer uma nova definição para romper fundo ou não. Aí, a movimentação agora, você trabalhar a compradora, finaliza ela para poder fazer um evento de vendas. Transformar em evento de vendas. Isso porque você quer vender. Entendeu? Quando você, tipo assim, eu quero vender. Aqui eu tenho uma chance, faço minha venda e ele devolve. A outra chance de venda vai estar nessa região. Aí eu determino assim, quero vender. Então, minha chance está aqui, na continuidade, e a outra no fundo rompido. Aí você determina essas regiões, porque eu quero vender, correto? Ah, mas eu quero pegar a oportunidade se ele falhar fundo. Vamos lá, agora para a visão de quem está vendo as compras agora, né? Deixar a Elza com os locais dela. Vamos lá, quero comprar. O que é que eu tenho que saber? Isso aqui é um fundo rompido, eu tenho um ciclo de movimento aqui para fazer a continuidade, foi feito com esses 3 aqui, e isso aqui, gente, é uma devolução do fundo rompido. Correto? Aí, o que é que eu tenho quando ele faz essa movimentação? O que é que eu tenho que procurar? Um topo novo. Fazer um topo novo. Aqui está meu candle de referência. O topo tem que fazer fechamentos acima dele, né? Foi comigo daqui de baixo? Vi essa movimentação aqui? Vi. Foi comigo daqui de baixo? O que é que ele tem que fazer em sequência para me ficar nessa compra? Fazer topo novo, ficar acima desse suporte, trabalhar pullback nessa região e fazer uma ignição para cima, correto? Tá vendo como há uma diferença entre os 2 pontos de você visualizar? E agora, por que eu estou falando só aí?
só no 3, porque eu determinei que estes locais são os meus pontos cruciais dessas duas oportunidades, dentro dessa região de alta para subir, dentro dessa região de venda, esperar a compra acabar aqui para vender, correto? Estou falando do 3. Não estou levando vocês para o 30 nem para o 9, porque se levar, eu só vou simplesmente falar, estamos trabalhando um pullback do 30 minutos. Acabou. Vou ter que esperar toda a movimentação, formar bonitinho, e sei onde é a região de pullback, coloquei os alinhamentos e não fico mais trocando tapa nesses locais. Não é? Explicação, Cris. Perfeito. O ideal, assim, para você for confiar realmente que possivelmente ele vai fazer uma correção maior ou reversão, ele teria que engolfar esse candle referência aí, né? Que no caso, se você está usando é o 26, né? Isso. Aí, e formar uma base com esse suporte nesse candle que foi engolfado. Porque a gente tem esse fundo aqui, ó. Exato. Eu acho a maior dificuldade, Cris, nesse movimento aí que você está explicando de retração, é identificar o ponto de continuidade depois que ele começa a devolver o candle de referência. Então, por exemplo, aqui no 3, ó, a referência era essa. E aí, beleza, aqui começa um movimento de alta. Só que aí lá no 1 minuto, que é um time menor, geralmente tem algumas referências que se ele não ganhar, ele já volta. Então, eu me perco um pouco nesse ponto aí. Porque igual nesse movimento aí agora mesmo, lá no 1 minuto, o candle 103, ele não ganhou um topo lá. Eu achei que ele já ia voltar, ele não voltou. Então, assim, isso me gera dúvida, essa continuidade, essa sequência. Aqui, ó, né? Quer ver, por exemplo, esse candle aqui, ó, ele não ganhou essa região. Eu achei que isso aqui já, falei, caramba, porque ele não deu continuidade. Só que ele deu, entendeu? Ele buscou um outro suporte aqui, ó. Isso. Isso aí eu fico com dúvida nessa continuidade dele. Ele faz a ignição, um pullback, entra para dentro da movimentação, falha. Olha só, isso aqui, olha só que lindo isso aqui. Isso aqui não aconteceu no 3 minutos, aquela hora? Não é um dos nossos padrões de baixa? Estou falando no grupo aberto. E, além de tudo, quando ele dá o padrão, ele não faz o rompimento, ó. Ó, fez o rompimento, ó. Correto? Ele engolfa e faz o pullback, né? Isso. Ó, dentro da região. Sim. Veio e ficou abaixo. Depois, dessa sequência aqui, termina, ó, finaliza. Aí ele engolfou, fez o pullback, que esse pullback era para fazer o rompimento justamente quando você está temendo a continuidade da alta. Aí ele vai e fecha abaixo. Aí sim, aqui temos a nossa oportunidade vendedora, correto? Ficou claro aí. Muito bom, né? Ô, Cris. Depois dessa. Oi. Perguntar uma coisa, mas na explicação sua aí, a entrada correta seria no 109 ou não? Eu estou te perguntando 109. porque eu fiz essa entrada. Eu fiz 109. essa entrada sair na mínima aí. Isso, 109, porque agora aqui nós estamos dentro do minuto, gente. Se a gente não tiver nem o espaço aí para entrar, né? Eu vi que o 5 falhou e o 3 também, né? Isso. Tendo de referência. Aí na hora que o 109 fechou aí, eu entrei. Isso, gente, exatamente. O minuto só fraciona o espaço para você fazer a entrada, né? Proteção aqui na linha e deixar o preço andar também, né? Essa foi boa, ficou bom, né? Ficou bem. Pronto, ó. Pronto, Elza. Chegou lá, os menores, por isso que eu falo, gente, olha, tudo tem um vínculo, ó, os menores veio, fez, trabalhou, aí eu chego aqui, mas você vem aqui e enxerga só esse candle aqui no 3, já é alguma coisa para você? Lógico, porque eu venho do 1, eu sei o que é o 1, ele. Assim como a gente sabia o que era o 9 aqui, ó. Correto? Tá de bolso cheio aí já. Então, o seu candle de referência é aquele que rompe o fundo ou o topo, né, Cris? Isso. Tô doida para entrar aí na frente aí desse caminhão.
E joga, mulher. Ana Paula, então você joga não. Não faça mais isso, sai. Não pode ser suicida, não. Não, tô brincando, tô brincando. É trade suicida, fica jogando na frente dos presos, sem saber de nada, né, Elza? Esse sofrimento, meu Deus. Olha, nessa paradinha aí deu para fazer alguns scalpzinhos de compra para apostar nessa correção e entre de novo vendido, né? Estou aqui esperando agora. Vamos ver o que vai dar. Isso aí, galerinha. Perfeito, né, Marcos? É bom demais. Pronto, finalizou. Ó, finalizou. Momentaneamente, mas finalizou. Ó, deu alvo, fez um rompimento, finalizou. Veio para o back, mas o back, retração, depende de onde você pegou aí novamente, não fica bom posicionamento. Mas o 3 e o 1 finalizou o objetivo, né? Romper fundo. E tá vendo aí? Tudo isso e muito mais lá no Arena Fractal, no Fractalmente CMM, Ciclo dos Movimentos Múltiplos. Hoje é o último dia para você adquirir aí. Tô brincando, não é o último dia, não. Mas amanhã a gente já vai ter aula da teoria aí, aula prática, junto do pessoal dos mentorados. Quem está afim, participe, entre, sua chance é agora. Venha para o Arena Fractal. 3 meses coladinho aqui comigo. Ô, Cris, bom dia. Bom dia. Tem como você explicar melhor como você identifica aí o candle de referência? Sim, sim. Melhor impossível, mas sim. Eu venho, como vai começar, começa um pullback no menor, que é o 3 e o 1, quem é o último candle de força de ignição que continuou abaixo é esse. Ó. Não é gatilho, não é nada, é só o candle anterior de força. Porque aqui, ó, se esse é o último candle de força de baixa, a gente está trabalhando um pullback dele e depois uma falha dele para vir para o topo dele, junto com a região do fundo rompido. Que você quer entrar vendido, você já sabe que lá no 30, ó, lá no 30, é um candle fechado, correto? Já tinha fechado o 30. Então, bem aqui, na ponta do pavio e na região anterior, que eu tenho também como referência, é uma zona vendedora. E ele justamente é esse candle está na região, correto? Independente de qual tamanho é o último candle, correto? Que fez o rompimento, que deu uma sequência de baixa. Tá? Entendi, obrigado, Cris. Beleza. Menina, já vou até me despedir de vocês. O último movimentozinho desse pullback aí, 400 pontos, brinca. O bicho tá gordinho hoje. Alô, Alexandre. Então, foi isso. Eu expliquei a região dentro do micro, a região que você expande para buscar a outra oportunidade, caso daqui não fez uma sequência de continuidade, ele fez falha, você fez isso aqui. No caso, se ele tivesse feito esse candle de força aqui de baixo, ó, você já estava mais um movimento garantido, né? Então, você pegou nesses pullbacks menores para fazer a continuidade, que seria essa nossa continuidade aqui, ó. Vai ter dia que ele vai continuar literalmente, gente. Por isso que você não pode perder as primeiras oportunidades, tá? Porque isso aqui foi o 10 foi um pullback, o 11 era a continuidade que ele não fez, que ele falhou, correto? Quando ele falhou, acabou a primeira oportunidade de venda. Você vem para a próxima.
Aí a pergunta da Elza, eu posso também comprar? Pode. Não pode esquecer que você está comprando um pullback. Chegou na região, sai. Aí chegou na região, puxamos os menores para alcançar a confirmação da oportunidade de baixa. E deu boa, deu uma das melhores. Por quê? Foi logo formando aí no 1 minuto a intenção baixista aqui nessa região, formou e já deu sim a continuidade. Beleza? Então, eu falei sobre uma sequência de candle para cair, a falha para buscar na região e a continuidade foi confirmada. Hoje foi confirmadíssima, né? Fez a sequência aqui na região boa, no 1 minuto mostrou e a continuidade foi confirmada para buscar alvos mais abaixo. Então, eu falei, ó, scalping micro, bem micro, que é questão de 100 pontos aqui dentro dessa região, e essa outra aqui, 400 pontos. Beleza, gente? Tudo isso gratuitamente para você interagir, mandar aí um feed para mim no meu grupo, falar que sim, realmente tem respaldo, conteúdo, beleza? E até a próxima, porque agora vai ser até às 11 para vocês hoje, tá bom, gente? Obrigado, Chegou Cris. mais um Muito alvo bom aí. dia a todos. E Valeu, obrigada Cris, pela obrigado, hein? participação, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Ó, pegaram esse pontinho aí, alguém... A Elza, alguém Peguei. pulou aí? É, primeiro para mim. Já estou na proteção, já, Cris. Pegaram ou não? Peguei. Então, Estamos aí segurando. Eu me senti meio aqui na frente do caminhão, mas eu entrei. Depois desse pullback aqui, ficou mais fora do caminhão um pouco, né? Do que aquela hora que você queria já pular. Ok, deu um alvo aqui, e aí até os próximos movimentos, gente. Tchau, tchau. E obrigado pela participação. Falou, tchau, gente. Isso aí tem.